Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Todos com saudades? A gente passou aqui sem soltar um podcast devido a tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento a gente está falando, passando já quase 2 semanas, né, das enchentes, do que vem acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a vida tem que seguir, e a gente, como podcast, também vamos tocar adiante e falar de uma pauta também que vai ser relevante no que está acontecendo aqui no estado, que é a parte de construção sustentável, né? Então, hoje a gente está com o Felipe Faria, da Green Building Brasil, para a gente explicar um pouco, né? Falar um pouco da Green Building, obviamente, mas também de construção sustentáveis, o quanto isso também está ligado à questão de adaptação climática, resiliência climática. Então, Felipe, seja muito bem-vindo no Conversas Sustentáveis. E antes da gente entrar no tema, a gente gosta de saber quem é que está por trás, quem é o Felipe, o que o Felipe faz, o que o Felipe fazia e o que ele está fazendo dentro da Green Building, né? Contigo, meu querido. Wagner, é um prazer estar com vocês na Conversas Sustentáveis. Bom, você sabe, eu sou advogado, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, então minha formação é no direito. E eu acabei me envolvendo no Green Building Council desde a fase, bem no começo, né, na época de fundação. Isso foi em 2007. Aí eu já conhecia pessoas que estavam nesse processo de discussão de fundar o Green Building Council aqui no Brasil. E aí eu iniciei colaborando até com questões relacionadas ao direito, né, estatuto social, como faz, abre ou não a entidade, mas em algum momento eu também comecei a trabalhar com a questão do fundraising. E aí foram várias coincidências que eu fui ficando, e acabei não saindo. Então estou no Green Building desde 2007. Né? E o Green Building, o que é? Nós somos a gente faz parte de um grupo internacional, hoje presente em 80 países, onde o desafio é acelerar a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade. Aqui no Brasil, por trás do Green Building Council, são cerca de 650 empresas que dão suporte às nossas atividades. Dentre elas, capacitação profissional, disseminação de informação, novas tecnologias, cases de sucesso. Também a gente tem a área que lida, discute ou busca influenciar políticas públicas de fomento a tais práticas, ou produtos financeiros que fomentem tais iniciativas, assim como na área que nós somos bem conhecidos, que é o desenvolvimento e a promoção de ferramentas de certificação de edificações dos empreendimentos, né? Então, é mais ou menos dentro desse cenário que o Green Building Council está inserido. Muito bom, muito interessante. O Green Building, ele já tem um certo público, né? As pessoas estão começando a conhecer mais, quanto mais fala-se de sustentabilidade, mais fica em evidência pautas que atrelam a operações mais eficientes e melhores. Mas se tu puder falar assim, qual o papel que ela tem feito aqui no Brasil, como é que as empresas descobrem o Green Building aqui, como é que é feito esse trabalho e como é que está sendo, se tu puder trazer um pouco do cenário da construção aqui no país e como é que está sendo a receptividade por meio das empresas. Tá. Você sabe que nós iniciamos com 31, hoje já são 650, né? Dentro dos 80 Green Building Councils dos diferentes países, o Brasil é um dos que tem uma melhor estrutura e trabalha muito próximo com a iniciativa privada. Quando a gente fala de promoção de ferramentas de certificações,
que acaba influenciando algumas decisões no mercado de construção. Uma das ferramentas que a gente promove, que é a certificação LEED, Leadership in Energy Environmental Design, é uma ferramenta internacional de renome. Ela certifica empreendimentos em 186 países. O Brasil é o 5º país com maior número de empreendimentos. Então, nós temos muita atividade aqui no Brasil. As empresas que acabam procurando, e essas empresas que eu menciono, que são empresas associadas ou membros, elas são dos diversos segmentos da construção. Então, você tem escritórios de arquitetura, tem escritório de engenharia, tem as construtoras, tem incorporadores, você tem muitas empresas que fornecem materiais, soluções ou prestam serviço de alguma forma para as edificações e nas várias fases dela, seja produtos, soluções, serviços na fase de projeto, ou na fase de obra, ou na fase de operação e manutenção dessas edificações já prontas, operando, ou em desconstrução. Então, em toda a cadeia, através dos protocolos de certificações, ou através das políticas públicas que a gente tenta promover, ou tecnologias, você acaba conseguindo influenciar e criar condições para engajar quem atua em qualquer fase toda essa cadeia de construção. Por exemplo, vamos falar de fornecedores de materiais. Então, eu sou uma empresa de ar-condicionado, ou materiais da construção, né? Eu procuro engajar nesse movimento para demonstrar como que aquela minha determinada linha de produto com alta eficiência energética, ou que tem um trabalho exemplar em relação aos gases refrigerantes que não agridem a camada de ozônio, como que aquela solução ela contribui para aquele empreendedor que está buscando uma certificação. Como que as minhas soluções, os meus materiais da construção conseguem auxiliá-lo, Wagner, nesse seu desafio que você tem por conta da certificação, no quesito do conforto térmico, no conforto acústico. Então, a gente consegue trabalhar melhor essa fachada com a solução assim, 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 assado. Então, você acaba movimentando isso, né? Então, você acaba movimentando toda a cadeia. Então, essas empresas, elas buscam, porque elas querem colaborar. Esse é o principal. As melhores empresas associadas são aquelas que entram porque elas querem colaborar com esse todo. Aí, em segundo, vem a ideia delas em não apenas colaborar com o todo, mas também evidenciar ou ver o quanto que a gente pode ser mais ousado em termos de quesitos técnicos, porque nós temos tecnologias, soluções, metodologias, profissionais capacitados para dar uma entrega cada vez mais eficiente nas edificações, né? E aí eles entram nas discussões que vai ser a regra da certificação, depois como que as soluções dela conseguem contribuir nesse processo, marketing, campanhas, comunicação. Aí são várias atividades que tem ao longo do ano e nos vários estados brasileiros. Bacana. Assim, a gente prepara um roteiro e o difícil é seguir o roteiro, né? Porque daí tu fala, daí tu surge, mas poderia falar disso, mas vou tentar seguir aqui o cronograma por causa também do tempo. Acho que tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, mas, assim, quais são os reais benefícios que se tem, né, quando a gente fala de construção sustentável? Por que alguma empresa que chega aqui, caiu de paraquedas e fala, mas o que isso importa? Qual é o grande objetivo? Como é que uma construção em si é sustentável? O cara, mas usa cimento, não sei o que. Traz um pouco pra gente aí. Tá, vamos lá. Primeiro vamos pensar como que a gente classifica uma edificação Green Build. Então a gente olha para esse prédio, a gente analisa localização, como ele está relacionado com o entorno. Materiais de baixo impacto socioambiental, eficiência energética ou energia renováveis, uso eficiente da água, qualidade do ambiente interno. Então, dentro desses macro temas, há uma infinidade de práticas
que são solicitadas para esse empreendedor. E na medida que ele tem que cumprir e demonstrar que ele cumpriu tais práticas para conseguir atender uma classificação e ser certificado. Então, a gente tem lá um book, um guia de umas 450 páginas, um guideline técnico, onde você tem alguns pré-requisitos, itens obrigatórios que tem que ser cumprido pelo empreendedor e sugestões de práticas, na medida que ele cumpre, ele pontua. O máximo é 110 pontos, ele tem que fazer pelo menos 40 pontos para conseguir uma certificação. Então, como é que isso está dentro, como é que isso fica na prática? Então, por exemplo, energia. Então, você tem lá um pré-requisito. Olha, para você ser certificado, você tem que ser, no mínimo, 5% mais eficiente que uma edificação que já segue uma norma técnica de eficiência energética. Então, você sempre dá metas, e essas metas calculadas em cima das normas técnicas que já disciplinam os diversos sistemas de edificação. Então, só aí você já está puxando para uma maior qualidade técnica. Então, e aí o empreendedor fala, nossa, se eu seguir essa norma técnica já é complicado. Aí eu tenho que ser 5% mais eficiente que a norma só para bater o pré-requisito, eu não vou nem ganhar ponto nisso. Nossa, então eu vou ter que, em projeto, como que a gente consegue valorizar ao máximo a iluminação natural, a ventilação natural? Eu preciso disso. Em projeto, vai ser as definições de como vai ser a fachada do meu empreendimento, como eu consigo agregar cada vez mais estudos técnicos, simulação energética, diagnósticos, para melhor definir as opções de fachada, para essa fachada do meu prédio ter a menor carga térmica possível. Eu falo assim, olha, vai ser numa avenida assim, assim, assado, e a definição, até por questões mercadológicas, vai ser uma fachada de vidro. Ah, mas não é qualquer vidro, vidro especial que permite a entrada da iluminação, mas barra o calor. Então você não tem esse aquecimento. Ou não, eu vou trabalhar com técnicas de sombreamento de fachada. Então eu vou trabalhar com brise assim, assim, assado, na fachada tal, porque aí eu vou conseguir manter uma carga térmica baixa desse empreendimento. Vou trabalhar com coberturas frias, tintas reflexivas e de baixa emissividade, não deixe esse calor de fora aquecer os andares superiores de um prédio, porque aí eu vou ter ganho em eficiência energética, ou uma cobertura verde. Então, aí você faz essas definições para você diminuir a carga térmica dessa edificação. Aí depois você entra com os equipamentos mais eficientes. Se eu diminuir a carga térmica da edificação, eu vou precisar gastar menos com o dimensionamento do ar-condicionado. E aí eu posso especificar aqueles de maior eficiência. Eu posso especificar elevador que quando um está freando, está gerando energia para o outro que está subindo. Eu vou trabalhar com iluminações de alta eficiência, automação, sensores. Então, é norma técnica e meta em cima dessas normas. Esse é mais ou menos o conceito. Por exemplo, um outro item. Use tintas, vernizes e selantes com baixo teor de compósitos orgânicos voláteis, para não agredir a saúde das pessoas que ali vão ocupar, ou quem vai estar na obra. Então os fornecedores de tintas vão comprovar para esse empreendedor que aquele produto, com base na norma técnica X, no laboratório tal, foi feito os laudos e é comprovado que tem baixo teor de compósitos orgânicos voláteis. Então você sempre vai dar desafios e elevar o nível técnico, puxando o mercado. O combo de benefícios, aí a gente pode discutir benefício para o poder público, a gente pode identificar quais são os benefícios para quem está construindo, benefícios para quem vai ocupar, porque é um ganha-ganha impressionante quando a gente discute sustentabilidade na construção civil. Não, maravilha, e isso fica muito claro. Eu tenho uma das coisas que tu comentou que eu gostaria que tu explicasse um pouco mais. O que seria, quando tu falou ali no primeiro tópico, o relacionado ao entorno, o imóvel relacionado ao entorno, o que seria isso? Por exemplo, ali é uma categoria que chama Sustainable Site. Então você tem, esse local desse empreendimento, ele está bem conectado com serviços diversos.
Está próximo de uma padaria, do mercado, está próximo de transportes, esse ocupante ele pode usar transporte público, porque vai ter várias opções e tal. Nesse item você ter uma maior comodidade ao ocupante, ele poder atender a diversos serviços a pé, não necessitando necessariamente de um veículo, e além opções diversas de transporte público. Então, com isso, você acaba contribuindo na questão de emissão de CO2 do transporte. Outro item, por exemplo, você naquele local, de alguma forma, contribuir para restaurar ou preservar o habitat natural. Então, olha, minha arquitetura de paisagismo considera 100% de espécies nativas da região. Então, isso é um item de você contribuir na biodiversidade. Outro trabalho que pode ser feito, não numa escala necessária do que a gente está vendo em relação à tragédia no Rio Grande do Sul, mas você pode ter ali práticas de controle da quantidade e qualidade da água de chuva naquele terreno, até podendo contribuir um pouquinho para retardar o efeito enchente dentro de um cenário micro, né? Não estou querendo dizer que é uma solução para um grande problema. Então você tem você tem esse controle da poluição durante movimentação de terra, atividade de canteiro, não deixar a poeira subir da sua área de trabalho e afetar o vizinho, ou afetar entrada de caminhão, aquela lama. Aí ele sai do terreno, suja toda a rua, né? Então você tem que trabalhar, fazer essa limpeza, proteger bueiros, etc. Então, essas atividades relacionadas como você minimizar ao máximo o impacto na sua redondeza e contribuir com outros impactos de cunho positivo. Interessante. Agora, esse ponto, assim, quando a gente vai falando da construção... Opa, até desistiu aqui o meu... Quando a gente fala da construção, esses produtos, né, olhando aqui do ponto de vista empresarial, né, aqui como empresário, gestor, na hora inicial, é mais caro na construção, se torna mais pesado do que uma construção comum? Depende. Essa é a pergunta. E o ponto é se a gente consegue agregar esse valor e se isso consegue ser escalável numa realidade nacional. Então, eu acho que eu vou te responder essa pergunta, e antes eu vou te passar algumas informações. Então, primeiro, quando a gente começou no Brasil, lá em 2007, para a gente entrar e vencer essa percepção do termo, porque a maior dificuldade é carregar no nome a palavra sustentabilidade, porque a maioria das pessoas, quando escuta, linka isso com responsabilidade ambiental, social, e às vezes esquece que esse termo é um tripé e há 3 pilares. Um deles é o pilar econômico. Tem que fazer sentido econômico. Se não faz sentido econômico, se não há uma harmonia entre social, ambiental e o econômico, talvez isso pode ser uma bela, nobre ação social ou ambiental, mas sustentabilidade você também tem que desenvolver o pilar econômico. Então, esse é um item. Então, a gente entra, aí tinha, isso custa mais caro, custa mais caro, custa mais caro. Na construção, foi mais tranquilo ultrapassar esse primeiro momento de discussão, porque quando você discute custo de uma edificação, a gente tem que também considerar um ciclo de vida de um empreendimento. Então, esse prédio, ele vai durar no mínimo 50 anos, sendo conservador. Essa edificação vai durar pelo menos 50 anos.
O custo dessa edificação em 50 anos, apenas 15% é custo de construção. 85% é custo de operação e manutenção. Então, se a gente entrar numa discussão que as práticas para você fazer uma edificação green building sugere aumento de custo de construção para investir em eficiência, pode ter certeza que a gente vai encontrar respostas num payback de curto prazo ou de médio prazo. Esse foi o nosso início, né? Então, a gente começou a entrar demonstrando a viabilidade financeira por conta do ciclo de custo de uma edificação. Tá? E o segmento que a gente começa foi o corporativo de alto padrão. E no corporativo de alto padrão, a modalidade de negócio, majoritariamente, é o que a gente chama do build-to-suit. Então, o Wagner me procurou, ele falou, eu preciso colocar 2.000 funcionários num prédio comercial aí na Carlos Gomes. Você constrói para mim, a gente já assina aqui o contrato de aluguel, 20 anos, 25 anos, ok, eu vou te construir. Eu construo essa torre corporativa, nós temos esse contrato de aluguel, só que a operação é minha. Os custos de construção são meus, assim como os custos de operação e manutenção. Eu vou investir em eficiência, porque eu sei do tamanho que é esse custo da operação e manutenção no prédio. Né? Então, esse foi o nosso primeiro momento. Em um determinado época, a gente começou a observar que praticamente todos os prédios corporativos de alto padrão que estavam sendo construídos no Brasil, ou eles já estavam certificados ou estão buscando certificações Green Building. Por quê? Porque ali a gente nós não estávamos mais discutindo viabilidade financeira. Nós já estávamos demonstrando diferenciais econômicos, benefícios econômicos, aumento de velocidade de ocupação, melhor retenção, às vezes valorização do metro quadrado, ou seja, isso aí é diferencial competitivo. Para esse segmento, o pessoal vai fazer. Tanto é que esse é o principal segmento que nós temos no mercado. O segundo segmento que mais contrata Green Building é o segmento de logística, os grandes centros de logística. E as razões também são as mesmas. Diferencial competitivo. Tá? Aí eles falam assim, mas quanto custa mais? E eu falei, depende. Mas por quê? Depende o quanto, a experiência das equipes de projeto e o quanto você investe em projeto. Se você fez um trabalho mais apurado de investimento na arquitetura, na engenharia, simulações energéticas, diagnóstico, para você ter as melhores decisões de projeto, as melhores especificações, então, você pode atingir os níveis de eficiência de uma maneira mais otimizada, independente de aumentar o custo da sua construção. E eu falo isso porque, quando a gente fala nessa certificação internacional, ela tem 4 níveis. O nível básico, prata, o ouro e platina. Quanto mais eficiente, você chega no platino. No mundo todo, apenas 8% atinge o nível platino. Então, de tudo que foi certificado no mundo, apenas 8% chega no platino. No Brasil, esse percentual já é de 11,5%. E a maioria dos prédios certificados platino, aqui no Brasil, ocorreram nos últimos 3 anos. E a gente fala, por quê? Porque o cara está investindo mais porque ele quer esse nível? Não, é porque ele investiu em projeto. Ele investiu em diagnósticos, ele investiu em simulações energéticas, e isso acaba otimizando e dando uma qualidade nessa construção, onde você acaba maximizando os resultados em eficiência, conforto e sustentabilidade. Certificação se torna uma mera consequência e quando você vai ver, você vai se surpreender com os resultados. Um exemplo disso que nós temos na cidade de Porto Alegre, inclusive uma edificação que tinha um desafio adicional, que havia ou há uma fachada tombada, é o novo hotel Movi de Porto Alegre.
né? Salvo engano, a avenida é 7 de setembro. Não, 7 de setembro é o Move em Curitiba. Eu não lembro o nome Benjamin Constant, será? Existe. Esse prédio era um antigo cinema. Não sei se era cinema. Então provavelmente é na Benjamin, se for. Então é esse. Então esse Cine hotel, Teatro, acho. Esse hotel novo, que agora é Hotel Move, ele conseguiu a certificação no nível Platinum, que é o mais alto nível, onde apenas 8% no mundo alcança, sem acréscimo de custo de construção. Ele investiu em inteligência de projeto de arquitetura, né? Então você consegue dar ótimas respostas dentro desse movimento de Green Building, certificações, independente de aumentar custo de construção. E isso a gente comprova com vários projetos. A gente tem no Brasil, Wagner, mais de 1.000 empreendimentos já certificados. Então, já teve situações de prédio residencial certificado em Fortaleza, há cerca de talvez uns 13 anos atrás, onde ali o acréscimo de custo de construção naquela época foi menor do que 1,5%. Né? Já teve fábricas da Coca-Cola certificado em município do interior do estado de Alagoas, também há anos atrás, onde o acréscimo não chegou a 3%. Né? Então eu estou falando de quando tudo era muito bem no começo, né? Então agora com cada vez mais ferramentas que facilitam uma boa gestão de projeto, estudos melhores de simulação, diagnóstico energético, tecnologias cada vez mais aderentes a esse movimento, você consegue sim estar dentro desse movimento independente de aumento de custos. Muito bom. E como é que a gente faz isso ser escalável, digo, para a população, por exemplo, de baixa renda? Como é que a gente constrói novos imóveis? Como é que a gente retrofita para que esteja dentro também da realidade de imóveis, sei lá, Minha Casa Minha Vida? É possível? Já é viável ou ainda não? É possível. Nós já temos, no residencial, o residencial é um segmento razoavelmente novo para o movimento de Green Build. O desafio ele é maior. É maior, na verdade ele é diferente, mas ele é até mais gostoso de você estar atuando. Quando a gente fala no residencial, a gente tem que separar bem o que é motivação, quais são a proposta de valor para o incorporador e para o morador. Se a gente olhar para o morador, a proposta de valor principal é conforto, saúde e bem-estar. Conforto térmico, acústico, visual, olfativo, biofílico, qualidade do ar, porque isso impacta na saúde das pessoas. Então, essa é a principal proposta de valor. Depois você vem com as economias, isso podendo dar um bom resultado de reduções nas suas contas condominiais. Economia de energia, água, gás, natural. Depois você tem um terceiro benefício, que é uma melhor qualidade técnica daquele produto que você está comprando, que muitas vezes você desconhece. Você não é engenheiro, você não é arquiteto, né? Então, acho que esse double check de melhor qualidade técnica também ali é benefício. Quando a gente inicia o trabalho de Green Building no residencial, a gente começa no alto padrão. E aí, você verifica que, então realmente faz sentido o conforto, saúde e bem-estar, é o que se busca, né, num alto padrão, sempre isso, mas aí a gente está falando disso numa forma mais técnica, né? Mas nós já temos empreendimentos, inclusive certificados, que seguiram a mesma regra, que são Minha Casa Minha Vida. E aí quando você entra no Minha Casa Minha Vida, discutir conforto faz mais sentido ainda. Quando você entra numa Minha Casa Minha Vida, discutir redução dos custos condominiais faz mais sentido ainda. Né? Então, e por que a gente já temos prédios
E porque todo mundo sabe, o orçamento do Minha Casa Minha Vida é mais enxuto, é mais enxuto, é mais enxuto, tudo impacta. Como é que esse incorporadora chama Valor Real? Como que eles conseguiram conseguir essa certificação seguindo a mesma regra que o residencial de alto padrão? Acho que as metodologias construtivas industrializadas ou pré-industrializadas que hoje estão cada vez mais ingressando na construção civil ajudam muito. No caso deles foi uma metodologia wood framing. Ele facilitou e teve grandes resultados em geração praticamente zero de resíduo durante a construção. O wood frame combinado com opções de isolamento térmico acústico deu grandes resultados comparado com a norma de desempenho. Ele também teve um ótimo ganho em eficiência energética. Então, esse projeto Minha Casa Minha Vida, ele foi certificado seguindo a mesma regra, porque ele demonstrou um desempenho 25% mais eficiente que a norma técnica de eficiência energética, na questão de resíduo, praticamente zero resíduo da construção, norma de desempenho, níveis intermediário ou superior do que regra a norma, né? Então, essas metodologias construtivas industrializadas, elas podem trazer como um benefício adicional, levar também o movimento de green building para projetos de conjuntos habitacionais. Mas como o pessoal do podcast já está acostumado, assim, ele já conhece já sabe até quem é que está latindo já. Tia, a gente está se encaminhando mais para o final aqui, e é impossível a gente não trazer um pouco a situação aqui do estado, aqui do Rio Grande do Sul, de tudo que está acontecendo, e principalmente do trabalho que a gente vai ter para frente agora, né? De retomar a economia, o que vai ser feito, imóveis que se perderam. E a galera está falando muito da questão do retrofit. O que o GVC pode indicar, o que pode contribuir? Como é que a gente pode fazer isso melhor, já mais sustentável, tentar fazer algo positivo de algo negativo, né? Então, como é que tu está enxergando tudo isso? Olha, em relação nós já estávamos com uma agenda muito com atividades constantes em Porto Alegre. Até comentamos no Instituto Caldeira, do Fred, algumas visitas que nós já tivemos. Um dos empreendimentos que se destacam desse movimento de green building no residencial, e que inclusive foi motivo foi exaltado e ganhou um certificado na última reunião do G20, dos 20 maiores economias, que foi na Índia no ano passado, foi o edifício Ideia Bagé, da incorporadora Capitânia, no bairro de Petrópolis. Um bairro excelente, que você vê ali, acho que o Mauro seguindo as razões dele, que era entregar um apartamento com talvez o menor custo por metro quadrado no condomínio de Porto Alegre. Ele cumpriu o objetivo dele, ao mesmo tempo que ele entregou algo em termos de descarbonização, resiliência, seguindo métricas que são discutidas e esperadas para 2030, 2050, em fóruns como fóruns das Nações Unidas, né? Então, vários projetos interessantes e uma parceria já construída com o Sinduscom do Rio Grande do Sul, e junto ali com o Cláudio, com o Leonardo, nós já estávamos organizando a Conferência Internacional para novembro em Porto Alegre. Vamos manter, nem que a gente tenha que ir de ônibus, mas será nos dias 5 e 6 de novembro, no auditório, no anfiteatro da Unicinos, da Universidade Unicinos. Nessa questão do primeiro impacto da tragédia, o nosso contato
foi via Sinduscon. Acho que o Sinduscon já está trabalhando nisso e buscando parcerias dentro de atividades que eles já identificaram juntamente com as autoridades locais como prioritárias. Então há um consórcio tentando fazer motivar as empresas por trás de Green Building, que também participam com donativos, né, na questão de restaurar o quanto antes sistemas afetados de serviços públicos essenciais, habitações temporárias, inclusive eles já têm experiência nisso em situações passadas, e a discussão para acelerar a questão dos conjuntos habitacionais formais para a população que perdeu suas casas. Eu acho que uma agenda relacionada a como que a gente consegue, desses novos empreendimentos, extrapolar ao máximo a ideia do conforto térmico, acústico, eficiência, dentro daquilo que a gente conversou aqui, acho que uma das, acho que pode ser uma um dos projetos. Seguramente a questão de análise de risco climático vai fazer parte, né, desse contexto como um todo. Acho, não acredito que não possa fazer parte, né? Mas a gente está, como o problema é muito grande, né? A gente está fazendo junto com as entidades locais e respeitando o tempo delas, né? Então acho que e outras iniciativas que a gente quer trazer, então tem fóruns internacionais que a gente vai participar de grants, que eventualmente a gente vai estar liderando uma discussão de descarbonização de carbono e concreto para a indústria no Brasil. Se isso acontecer, a gente vai tentar criar esse centro de inovação em Porto Alegre, né? O que a gente puder levar para Porto Alegre de atividades, né? O GBC é micro nesse contexto. Agora, se a gente discutir o que a gente pode participar numa discussão mais ampla, onde acredito eu que o Sinduscon vai estar liderando junto com as outras entidades locais. Acho que tem um grande trabalho aqui pela frente, a gente tem se mobilizado, algumas situações também acontecendo, pessoal vendo como é que a gente pode tornar isso, aproveitar para trabalhar em modelos como Smart Cities, o que está sendo feito, a gente tem mobilizado alguns parceiros também, e a ideia é também propor algumas soluções, tanto para o Estado, principalmente, porque situações como essas afetam vidas, mas são questões que, teoricamente, são previsíveis, né? A gente conseguiria medir e ter ações um pouco melhores ao que foi feito até o momento. Mas, acho que a gente conseguiu seguir a risca aqui a pauta que eu propus, dava para a gente estressar vários outros pontos. Agora, uma outra coisa, Wagner, que é um trabalho de bastidor que a gente tem feito e tem dado muito resultado e vai convergir com o que você mencionou, é a mobilização de agentes financeiros para criarem produtos de financiamento melhores e que fomente ou subsidiem essas ideias, como as que você colocou. Então, por exemplo, hoje, o Santander já tem uma linha plano empresário que dá diferenciais competitivos se ele construir dentro daquela linha que a gente falou de edificações mais confortáveis, eficientes e tal. A gente está discutindo com agentes do mercado financeiro, talvez a criação do primeiro Green Bonds aqui para o Brasil. Excelente. Seria o certificado de recebíveis imobiliários verdes. Tem discussões em andamento no Banrisul, no BRB Brasília. Então, acho que esse trabalho de bastidores que eu mencionei, eu acho que uma entidade não vai conseguir ter algum destaque muito relevante pelo tamanho do problema, mas se você conseguir atuar colaborando a formação dessa forte rede colaborativa, eu acho que aí a gente consegue
consegue dar passos importantes, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil todo, porque vai ser lições aprendidas para todo mundo. Até aproveitando aqui para quem está escutando e caindo a primeira vez no Conversas Sustentáveis, nós temos um ecossistema digital, né, voltado para a sustentabilidade corporativa, que foca muito no ODS 17, que é justamente da economia colaborativa. A gente, além das jornadas de educação para as empresas, a gente possui uma linha que é um marketplace de empresas sustentáveis, de conexão que existem entre essas empresas que buscavam outros parceiros alinhados com as suas estratégias. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de Conversas Sustentáveis, pode entrar em contato com a gente. Estamos no todos os canais de mídias, principalmente o Insta, o LinkedIn, @Conversas Sustentáveis. Não tem erro, em qualquer uma tu vai achar Conversas Sustentáveis. E, Felipe, quero te agradecer também pelo teu tempo, por esse baita bate-papo que a gente teve. Espero que seja o primeiro de vários que a gente possa construir juntos. E como é que a galera te acha? Como é que a galera acha o GBC também? O GBC, o site é o gbcbrasil.org.br. Também o pessoal tem também compartilhado muita coisa nesse Instagram, LinkedIn, GBC Brasil. Ou Green Building Council Brasil. Show de bola, pessoal. E ali, Wagner, todas essas informações, do protocolo de certificação, todos os guias são disponíveis. A gente libera todos esses documentos lá no site. Então, o pessoal pode facilmente fazer download. Tem muita informação lá. Cases, muita coisa. Show de bola. Então, pessoal, agradeço o tempo de vocês. E agora a gente espera retomar a rotina dos podcasts, então sigam nos acompanhando, compartilhando, que a gente consegue ter mais alcance. Valeu! Boa!